Boa tarde a todos. Estamos reunidos em comissão conjunta, presente pela Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, eu, o presidente Kleber Davi, e o vereador Renato Moraes. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, companheiro vereador Carlos Molina e companheiro vereador Fabrício Machado. Solicito ao nosso assessor, diretor, Luiz Gonzaga, que faça a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 24ª reunião ordinária. Aos 16 dias do mês de julho de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação, Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Débora Lemes do Vale Ferreira assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 23ª reunião das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4292, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana de Projetos Educacionais sobre a Constituição Brasileira, no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei 4309, que dispõe sobre o nivelamento de tampões, caixas de inspeção, bueiros e bocas de lobo para execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em passeios e vias públicas, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4302, que institui no âmbito da administração pública, autárquica e fundacional do município de Itajubá, programa de programação da licença à gestante e ao adotante, bem como o programa de prorrogação de licença de paternidade e da outras providências, de autoria do prefeito. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes, com a inclusão, além das emendas propostas no parecer, de uma emenda para alterar a emenda do referido substitutivo e incluir as demais alterações que estão sendo feitas na Lei Complementar 66 de 2001. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4306, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4307, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz ou placa informativa em clínicas veterinárias, lojas agropecuárias, hospitais veterinários, pet shops e demais estabelecimentos afins sobre a proibição de atos mutilatórios em animais, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4308, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício 2019 e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião. Foi gravado em áudio e vídeo, encontra ser arquivada nesta Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de julho de 2018, assinam os vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa e Fabrício Oliveira Machado. Com a presença agora do vereador Wilson do Povo, pela Comissão de Legislação, Constituição e Redação, a ata está em discussão.
Em aprovação, a ata está aprovada. Solicito a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 111/2018, assunto: altera dispositivo da lei complementar 71/2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar número 111. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá, que visa alterar a sua estrutura administrativa com a criação do cargo de provimento em comissão de diretor da Escola do Legislativo, com uma vaga, suas atribuições e requisitos para a investidura. Também a proposição altera a tabela com os vencimentos básicos dos cargos em comissão existentes na Câmara Municipal, atualizando-os. A criação deste cargo é justificada ante a importância da escola para o fortalecimento do poder legislativo, por meio de diversos cursos e palestras que foram ministradas, principalmente para os estudantes de nossa cidade, que tiveram oportunidade de conhecer o processo legislativo municipal. O cargo que ora pretende se criar terá como requisito mínimo para o seu provimento a formação em nível superior com a licenciatura em pedagogia, além de comprovada experiência na área. A exigência de licenciatura em pedagogia é justificada em razão em que o pedagogo não é apenas um profissional da educação atuando somente em escolas. Ele é um importante facilitador da transmissão do conhecimento. É aquele que agrega valor no desenvolvimento das pessoas e organizações. Por isso, como atualmente vivemos uma sociedade que valoriza o conhecimento, a profissão de pedagogo é requisitada tanto por instituições escolares como em espaços não escolares. Parecer dos relatores: o presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais: pela Constituição Federal, Constituição Estadual de Minas Gerais e pela Lei Orgânica do Município. Cargo em comissão. Cargos em comissão, também denominados de cargo de confiança, e as funções de confiança são regidos pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que em seus cargos de livre provimento e exoneração independe de concurso público. Através do regulamento amplo, os cargos comissionados, ao contrário da função de confiança, podem ser preenchidos por qualquer pessoa, seja tanto por uma pessoa que não tem vínculo anterior com o poder público, seja por alguém que já ocupa um cargo efetivo da administração pública, logo servidor público. Esses cargos, de caráter transitório e regime jurídico diferenciado, são destinados ao livre provimento e exoneração, não havendo a necessidade de concurso público para o seu preenchimento, para o preenchimento de vagas. Assim, a autoridade competente tem o livre provimento de nomear pessoas de sua confiança, desde que respeitados os percentuais mínimos, casos e condições previstos em lei destinados aos servidores de carreira. Nesse sentido, a doutrina assente. Cargo de provimento em comissão, cujo provimento dispensa o concurso público, são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad natum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando. Deste modo, cargos comissionados não há a aquisição de estabilidade, posto que os agentes titulares do cargo em comissão somente mantêm-se no cargo enquanto perdurar a relação de confiança entre a autoridade competente e o agente titular do cargo. A criação do cargo deverá atender os critérios definidos no inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Sendo assim, a criação de cargo comissionado destinado a outro tipo de competência que não sejam as atribuições de direção, de chefia ou de assessoramento é um ato inconstitucional, pois viola-se a Constituição. Analisando a nomenclatura do cargo que se pretende criar, bem como as suas atribuições, verifica-se tratar realmente de funções de direção de um órgão do Poder Legislativo, qual seja a Escola do Legislativo, professor Eraís Rabelo. Por fim, registra-se que a criação deste novo cargo implica no aumento de despesas de caráter continuado, o que faz incidir o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas: estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes,
e declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e a demonstração da origem dos recursos para o custeio. A estimativa deverá ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizados e da declaração do ordenador de despesa que o gasto tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao disposto do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de despesas obrigatórias de caráter continuado, deve ser comprovado que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais previstas. Nos autos do processo legislativo encaminhado à diretoria jurídica, consta os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atestando a regularidade contábil e financeira dessa edilidade. No mesmo sentido, lembramos que as despesas não podem exceder o limite previsto no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da iniciativa, tendo em vista que o objeto do projeto de lei complementar visa a alteração da estrutura administrativa da Câmara Municipal, com a criação do cargo de provimento em comissão de diretor da Escola do Legislativo, símbolo CC3, o mesmo somente pode ser iniciado pelos membros da mesa diretora por força do disposto da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue todas as regras da Lei Complementar 95. Tipo legal. A mesa diretora apresentou o veículo legislativo, lei complementar, para disciplinar matéria afeta a alteração da organização administrativa e para a criação de cargo. A Lei Orgânica Municipal de Itajubá, antes da alteração promovida pela emenda 47, dispunha em seu artigo 47 que as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Serão leis complementares, dentre outras, previstas na Lei Orgânica, o Código Tributário, a Planta de Valores, o Código de Obras, o Plano Diretor, o Código de Postura, a Lei Instituidora do Regime Jurídico, o Estatuto dos Servidores Municipais, a Lei Instituidora da Guarda Municipal, a Lei de Criação de Cargos, Funções e Empregos Públicos, Lei de Parcelamento, Ocupação de Uso do Solo e Lei de Organização Administrativa Municipal. Por essa regra, o tipo de proposição apresentada seria adequada. Ocorre que a emenda 47 alterou esse dispositivo, mantendo em rol de matérias disciplinares a lei complementar somente aquelas descritas no inciso 1, 3 e 5. Desta forma, a criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como a Lei de Organização Administrativa Municipal, deixaram de ser disciplinadas através de lei complementar e passaram para leis ordinárias. Portanto, o veículo legislativo adequado para tratar dos assuntos presentes no projeto de lei complementar 111 seria a lei ordinária, mesmo que esta venha alterar dispositivos da lei complementar em vigor. Não existe qualquer inconstitucionalidade formal quanto à espécie normativa, lei ordinária, utilizada para alterar os dispositivos da lei complementar. A matéria em foco não é mais reservada à edição de lei complementar na Lei Orgânica Municipal. Contudo, nada impede que o legislador utilize de tal forma para tratar de tema não reservado à lei complementar. Em tais hipóteses, como no caso concreto, o projeto de lei complementar 111 diploma só. Como caso concreto, o projeto de lei complementar 111, esse diploma só será a ser lei complementar caso seja aprovado em plenário, sob aspecto formal, enquanto que substancialmente será lei ordinária. Portanto, ainda que a matéria pudesse ser tratada através de projeto de lei ordinária, nada obsta a sua apresentação na forma do projeto de lei complementar. Contudo, com a escolha dessa modalidade legislativa, sua tramitação e votação deverá seguir o rito de lei complementar, inclusive em relação ao quórum necessário para sua aprovação, qual seja a maioria absoluta dos membros da edilidade. Voto dos relatores. Ante o exposto, conclui-se que a proposição está regular, que tange a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, opinando este parecista pelo prosseguimento do processo legislativo, com análise das comissões competentes e ao fim do plenário desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo, submetido à apreciação dos novos edis. Câmara Municipal de Itajubá, em 1º de agosto de 2018, assinam os relatores vereador Wilson Batista Paiva, vereador
Carlos Eduardo Correia Molina. Parecer ao projeto de lei complementar número 111/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Solicito agora a leitura do projeto de parecer ao projeto de lei 4.320/2018, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. De Constituição, Legislação, Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4320. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo Municipal que visa autorizar o município de Itajubá a contratar com o Banco do Brasil operação de crédito com outorga de garantia. Pelos termos do projeto de lei, em epígrafe, o município estaria autorizado a contrair financiamento no valor de R$ 5 milhões para a aquisição de máquinas e equipamentos. Os pagamentos do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros serão efetuados através de débito em conta corrente da titularidade do município, mantida na agência do Banco do Brasil de Itajubá, a ser indicada no contrato. Conforme justificativa que acompanha o projeto de lei, o alcaide afirma que o prazo para a amortização do financiamento é de 60 meses, incluídos 6 meses de carência, taxa 0,89% ao mês e tarifa de abertura de crédito de 0,5% sobre o valor da operação. Junto ao projeto de lei, encontra-se a descrição dos equipamentos que o Executivo pretende adquirir com a indicação do seu preço unitário. A Lei Municipal 3.246, de 15 de março de 2018, criada a partir do projeto de lei 4271, de janeiro de 2018, está sendo revogada uma vez se tratar do mesmo objeto, mas com a diferença de que esta lei autorizava a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, enquanto o projeto de lei em análise é com o Banco do Brasil. Parecer dos relatores. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através da lei aprovada pela Câmara Municipal dos Vereadores. Está o município plenamente autorizado para legislar sobre questões pertinentes ao interesse local, como certamente questões a obtenção do financiamento junto às outras instâncias de governo para os fins descritos na justificativa ao projeto de lei 4320, como também está autorizado a aplicar discricionariamente suas rendas e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal. Por fim, pode e deve o município autônomo, nos termos estabelecidos pelos capítulos do artigo 18 da Constituição Federal, estabelecer contratação com os órgãos do Estado, como no caso, com vistas a atingir objetivos em comum, especialmente em face do impacto de políticas agrárias, educação e saúde, em face da população em geral. Já no tocante da lei maior do município, ou seja, a sua lei orgânica, o presente projeto de lei acha-se amparado pelos artigos 36, inciso 4, 37, inciso 9 e artigo 68, inciso 55, inciso 15, por tratar-se de matéria de interesse eminentemente local. Analisando deditamente o presente projeto, verifica-se que foram observadas todas as regras existentes nos legais supracitados. Desta forma, no que tange à legalidade referida ao projeto de lei, apresenta-se regular. Da constitucionalidade. Detalhe de extrema importância é o fato de pretender o digno autor oferecer em garantia as operações de crédito que pretende contrair junto ao Banco do Brasil durante todo o tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação total da dívida, calção das receitas descritas no artigo 158 e 159, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas no principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Na hipótese dessas receitas serem extintas, garantirão as operações de crédito receitas que vierem a substituir aquelas.
A intenção do chefe do Executivo é dar em garantia as operações que pretende contrair junto ao Banco do Brasil, parcelas de ICMS, EFPM e IPVA, não encontra vedação na Constituição Federal, conforme se desprende do seu artigo 167, inciso 4, parágrafo 4º. Desprende-se dos dispositivos transcritos que a vinculação das receitas Fundo de Participação, ICMS e IPVA somente são autorizadas em caso de garantia ou contra-garantia oferecida à União ou para pagamento de débitos junto à mesma. A garantia que pretende o prefeito municipal oferecer ao Banco do Brasil, portanto, encontra-se amparo na Carta Magna. Além do texto constitucional transcrito, linhas atrás, bastante cristalino, diga-se que, de passagem, merece aqui transcrevermos o seguinte posicionamento jurisprudencial de Lavra, outro desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Lucas Sávio de Vasconcelos Gomes. Ao que se pode ver, possui amparo constitucional a pretensão do chefe do Executivo em querer dar como garantia pelo empréstimo que pretende contrair a vinculação das parcelas de ICM, IPVA e FMP. No mesmo diapasão encontra-se a Lei Orgânica Municipal da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo, por força do disposto da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação ao projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95 de 98. Do tipo legal, o alcaide municipal apresentou o veículo legislativo projeto de lei ordinária para disciplinar matéria afeta a alteração de legislação de natureza orçamentária. Matérias de natureza orçamentária não se enquadram naquelas reservadas à lei complementar elencadas na Lei Orgânica do Município de Itajubá em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para dispor sobre o plano plurianual do município. Da capacidade de endividamento do ente público. Conforme determina a legislação, o município possui uma margem ou um limite para contrair empréstimos e financiamentos. Nos termos do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 40 de 2001 do Senado Federal, os municípios não podem exceder a 1,2 décimos, 1,2 vezes da sua receita corrente líquida. Por sua vez, a mesma resolução define em seu artigo 2º como receita líquida, corrente líquida, o somatório das receitas tributárias de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzindo a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada, no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Conforme consta no relatório de gestão fiscal anexado ao projeto de lei, a receita corrente líquida do município de Itajubá foi até o primeiro quadrimestre de 2018 na ordem de R$ 212.928.223,91. Desta forma, o limite de capacidade de endividamento R$ 255.513.868,69. Atualmente, o município possui uma dívida consolidada em R$ 5.567.242,07. Portanto, é legalmente possível ao município de Itajubá firmar contrato de operação de crédito no valor pretendido por este projeto de lei, sem que haja risco de ultrapassar o limite definido pelo Senado Federal. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que nos cumpre examinar neste parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.320 para sua apreciação e votação. É o parecer e é submetido à apreciação dos nobres edis. Em 3 de agosto de 2018, assinam pelo parecer os vereadores Wilson Batista Paiva e Carlos Eduardo Correia Molina. Parecer ao projeto de lei 4.320/2018 está em discussão. Em aprovação, aprovado.
Bom, nada mais a menos tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores e declaro encerrada essa reunião. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.